Olá, boa tarde a todos e a todas. Olha aqui a gente mais uma vez para mais uma gravação de práticas inspiradoras neste mês de janeiro, porque todos nós, filhos de Deus, precisamos descansar, né, Paulinha? É verdade, mas apesar desse descanso, nós sabemos que temos alguns momentos que nós queremos já começar o planejamento, a organização das nossas ideias para o ano de 2020, e por isso, então, nós estamos com uma série no mês de janeiro de práticas pedagógicas. E a gente pede para vocês, ao assistirem esse vídeo, compartilharem muito e deixarem comentários, para a gente entender se nós estamos no caminho certo, né, Karina? É isso aí. Para além disso, nós precisamos, como sempre, elevar os números do canal e, para isso, sem a ajuda de vocês, não vai funcionar. Precisamos que vocês curtam, precisamos que vocês se inscrevam, aperte os sininhos das notificações para a gente continuar divulgando os trabalhos de excelência que a gente tem divulgado para todo o Brasil e dar continuidade ao canal, que é algo que a gente acredita, que é essa construção na cooperativa de aprendizado, que a gente fala isso desde o nosso primeiro vídeo. Isso aqui que está se constituindo é uma grande cooperativa de aprendizado, onde nós trocamos ideias e construímos juntos as práticas efetivas e eficientes para garantir uma educação de qualidade para todos os bebês e crianças, né, Paulinha? É isso mesmo. E hoje nós vamos estrear, então, com práticas pedagógicas. Nós convidamos duas gestoras muito potentes do nosso território. Elas trabalham na rede pública municipal da cidade de São Paulo. São gestoras do SEI Jardim Santa Teresa e vão estar contando para a gente um pouquinho sobre as suas práticas pedagógicas inspiradoras e do quanto o papel da formação é extremamente importante para que elas se efetivem. Então, a gente vai estar convidando para falar a Kátia, que é a coordenadora pedagógica, e a Mariana, que é diretora do SEI Jardim Santa Teresa. Sejam muito bem-vindas e obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Olá, obrigada a vocês pelo convite. É um prazer, um privilégio, né, estar fazendo parte desse canal que tem nos ajudado e nos nutrido, né, quanto gestores, né. As lives que a gente tem ouvido e assistido aqui, com toda certeza tem potencializado o fazer da escola. E hoje a gente vai trazer um pouquinho da nossa prática. Eu sou diretora do SEI Jardim Santa Teresa desde 2017. E nós temos vivido lá um processo construtivo, um processo coletivo, de ressignificação mesmo dos espaços, do nosso olhar para a primeira infância, de como a gente pensa os bebês e as crianças, e tem reverberado em muitas coisas boas, né? Para nós, quanto pessoa, no crescimento humano, profissional, e principalmente para os bebês e para as crianças. Mas toda vez que a gente conta um pouquinho dessa prática, nós começamos sempre falando de 2017. E hoje a gente quer fazer um pouquinho diferente, porque 2017 em diante só aconteceu porque já havia uma história, né? O SEI Jardim Santa Teresa já tinha aí começado um caminhar na educação infantil pública, e eu convido a minha parceira, Kátia, coordenadora pedagógica do SEI, para começar essa história. Pode passar, Karina. Eu sou a Kátia, sou a coordenadora pedagógica do SEI Jardim Santa Teresa, mas eu já sou coordenadora pedagógica desde 2008, era de EMF, e já estou na rede pública municipal há 25 anos. Sempre trabalhei esses 24 anos na freguesia do Brasilândia, e um ano eu fiquei em Pirituba, foi quando eu acessei como coordenadora, mas assim que eu tive chance, já voltei para o meu território, e para esse local onde eu estou hoje, que é um local privilegiado para mim, né? Eu gosto e amo estar no Elisa Maria, né? Então, é um território que eu escolhi para ficar, né? Então, quem sabe, assim, um pouquinho do nosso processo de prefeitura, sabe que eu, com 25 anos, podia já ter escolhido estar em outro local, né? Porque você tem, por causa do tempo, você vai tendo pontuação, você já poderia estar em qualquer local, mas eu já estou no local que eu queria estar, que é onde eu estou desde que eu comecei na prefeitura. A gente trouxe aqui para começar
um poema que fala um pouquinho aí da minha trajetória, né? E da trajetória da escola. É o Tempo de Travessia, do Fernando Pessoa. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, quando você vai passando o tempo, eu já tinha 20 anos de prefeitura e sempre em EMEF, e professora de matemática do ensino médio na rede estadual, vocês imaginam, assim, que eu já estava num processo de que as coisas para mim já eram muito tranquilas. Eu já estou numa EMEF, eu já sei tudo que tem que ser feito, eu já sei todos os processos, já conheço os professores, já conheço os alunos, já conheço a comunidade, está muito bem aqui. Mas essa acomodação começou a me inquietar. Eu precisava mudar, né? Eu precisava de desafios, eu precisava de uma coisa nova. E nada mais novo do que estar num SEI novo, que estava inaugurando, né? Nós estamos lá nesse local desde 2014. 2013 era uma EMEI, em 2014 passou a ser um SEI, em 2015 eu cheguei lá. Um grupo totalmente novo, um grupo que se renovou, bem grande, porque o nosso SEI é razoavelmente grande, e tivemos ali um encontro. E eu tive que ter também aí coragem, né, para mudar tanto. E eu tive que começar a me reinventar, eu precisei estudar, eu precisei estar me adequando a ser coordenadora de SEI. Estava lá com uma gestão que já estava lá, né, a Solange, que está com a gente até hoje, como assistente, foi minha parceira, assim, muito grande. Mas, assim, a gente começou a construir uma história, em que, a partir de mim, eu falei, eu preciso estudar, eu preciso saber o que é um SEI, o que é uma educação infantil, o que é um bebê, uma criança, como trabalhar com essas crianças. E eu montei o pé em cima disso e fomos estudar. E às vezes eu estudava, Kátia, mas a gente já sabe. Mas isso a gente já faz. Kátia, já é assim, né? Então, nós começamos aí uma história em 2015. Pode passar. E aí a gente começou a pensar que precisava, eu pensei, né? Eu na época, em 2015, né? A gente precisa ressignificar esse processo formativo, mas, de fato, eu ainda não estava conseguindo. Por quê? Existia uma ditadura do silêncio. Por que isso? Algumas professoras falavam, né? Por se sentirem mais, assim, à frente. Outras não falavam. E as que falavam, às vezes falavam esses exemplos que eu dei para você, ou sugeriam coisas, e eram sempre as mesmas. E, às vezes, elas iam lá para a minha sala e falavam, ai, Kátia, mas a gente não concordou com aquilo, viu? A gente concorda com você. Mas lá no PEA, lá na hora das nossas reuniões, isso não acontecia, né? Então, existia essa ditadura, assim, eu falo, vocês escutam, aqui quem vai resolver sou eu, né? E existia aí uma dificuldade muito grande nos nossos relacionamentos, né? Isso em 2015, 2016, no finalzinho de 2016, os diretores novos foram chamados e foi quando a Mariana escolheu o SEI Jardim Santa Teresa. E aí, já no finalzinho de 2016, lá em dezembro, comecinho de dezembro, ela já tinha escolhido e aí a gente já começou a se encontrar, né? E eu já tinha traçado vários planos para o outro ano, apresentei tudo para ela, não sei se ela lembra disso. Eu apresentei tudo que eu tinha pensado para o ano de 2017. Eu falei, gente, vai ter que virar essa mesa em 2017, né? E eu comecei a mostrar para ela, e ela falou, toca o barco. Eu nem sei se ela concordou com tudo aquilo, mas ela me deu força, sabe assim? Tipo, Kátia, você é coordenadora, eu concordo com tudo isso. Em janeiro, manda bala em tudo isso que você está planejando. Então, era na semanário, na época que a gente falava, como fazer a avaliação do final do ano, como fazer as primeiras reuniões, eu já estava com as pautas prontas, e aí a gente já foi se encontrando em dezembro e acertando todas as coisas, de uma coisa que eu não tinha antes, né? Essa parceria, assim, de diretor, cheguei a falar, tá ótimo, vamos fazer assim,
e ainda endossar e dar mais algumas sugestões, ó, que tal aprofundar isso? Pergunta tudo isso aqui na avaliação, põe mais essa pergunta, e a gente foi fazendo trocas, e aí nós começamos o principal, né? A dar essa oportunidade de fala e de escuta, porque uma coisa que elas colocaram no relatório do final do ano era: nós queremos ser ouvidas, nós queremos ser potentes, nós queremos que as famílias nos vejam como professoras e não como babás. Então, nós pegamos toda aquela variação do final do ano de 2016 e o nosso início para 2017 fomos levar um pouquinho. E aí, isso a Mariana, no próximo slide, vai falar mais um pouquinho. Então, a minha chegada no SEI, ela foi permeada realmente por muita escuta. Porque eu, embora já tinha aí um período de experiência, até mesmo na gestão da educação infantil, eu nunca tinha atuado nessa faixa etária do SEI, né, de 0 a 3 anos. Então, para mim, algumas coisas eram novidades, e eu fui muito disposta a ouvir, né, a conhecer um pouco mais. Embora também tinha essa experiência na educação infantil, não tinha experiência em trabalhar em periferia de educação. Né? A escola se localiza na periferia da Zona Norte de São Paulo, né, na Brasilândia, e a gente sabe que a gente não podemos nos enganar. Há algumas demandas específicas, algumas situações específicas. Então, o nosso olhar, ele tem alguns pontos de maior sensibilidade quando se atua, né, na comunidade, né, na periferia. E eu fui disposta a aprender tudo isso. Né? Então, ali eu ouvi a Kátia e, em contraponto, trouxe um pouco do que eu tinha ali de experiência na educação infantil, do que eu já tinha vivido em questão de gestão, e fiz esse mesmo movimento com a equipe de professores. Então, a Kátia me relatou dessa avaliação. Então, nós começamos o ano dando escuta aos professores, né, na reunião de organização, e aí ali eu abri um espaço, falei, eu queria ouvir vocês, né, o que vocês querem, qual é a expectativa, o que vocês desejam daqui para frente, né, com essa mudança de direção da escola, e elas colocaram realmente tudo isso que a Kátia já tinha me passado, e mais algumas coisas, e nós traçamos um plano de ação, em cima de tudo que elas colocaram ali. Esse foi o nosso primeiro passo, e eu acho que esse é o primeiro passo para qualquer gestão, né, no sentido de conquistar a confiança da equipe, de criar, de fato, uma equipe forte, né, nesse sentido de equipe, de um ajudando o outro, trabalhando com o outro, em prol dos bebês e das crianças, é ouvir quais são as expectativas, o que vocês almejam, e traçar um plano de ação em cima disso. Então, nesse plano de ação, só contextualizando aqui um pouco, nós tínhamos algumas metas, nessa ressignificação do olhar dos pais para o trabalho delas. Então, como a gente traz a família para dentro da escola, a escola era fechada, nós começamos a abrir a escola para a família, criamos a página na rede social, que a família tinha uma visualização maior do trabalho que era feito ali, começaram a perceber que não era só o cuidar de trocar, de alimentar, mas tinha um olhar pedagógico até mesmo nessas ações, e nós começamos a deixar, né, que as tomadas de decisões fossem, então, que saísse da mão de uma hierarquia, entre aspas, que existia ali. Então, tudo era decidido coletivamente, desde as questões de organização, horário de alimentação, entrada, saída, começamos a fazer o conselho de escola funcionar de verdade, ser um conselho atuante, né, trazer as famílias para dentro da escola e a escuta dos pais para isso. E são coisas que precisam ser ressignificadas no sentido que só vão dar certo se de fato forem ouvidas. Nada adianta a gente fazer essas reuniões, propiciar esses momentos de escuta do conselho, seja numa reunião de formação, seja numa reunião de formação, se sair das decisões não acontecerem. E nós começamos a fazer isso com as gestores, né? A fazer exatamente o que o coletivo decidiu. Mesmo que depois nós tivéssemos que voltar e falar, não deu certo, vamos tentar de novo? Não deu certo, vamos fazer de outro jeito? Mesmo que já houvesse um prognóstico de que algumas coisas não dariam certo, mas nós propiciamos essa vivência, né, dessa experiência de nós decidirmos coletivamente.
Então, nós assumimos a responsabilidade do sim ou do não, do certo ou do vamos fazer de novo. Não há, e ao mesmo tempo isso foi ensinando a equipe que nós não precisamos ter medo do erro, né? O erro faz parte da nossa trajetória. Né? Não é feio errar e voltar e falar, não deu certo, seja para quem for, para a família, para a comunidade, para a equipe. E foi uma construção que trouxe muito protagonismo, trouxe muita potência, trouxe o pertencimento. Eu acho que é isso, as pessoas começaram a se sentir pertencente à escola, seja o pai, seja os outros funcionários, seja os professores, começaram a se sentir pertencente ao espaço, corresponsáveis pela formação, pelas decisões, isso foi muito importante. E com isso veio um maior protagonismo docente também nas questões de formação. Então, nós começamos a trabalhar com a estratégia de comunidade de aprendizagem, trazendo para a equipe o conceito de que todos nós aprendemos com todos. Né, muito aquilo que Paulo Freire fala, né, ninguém se educa sozinho. Então, há momentos em que eu, quanto diretora, estou talvez no papel de ensinar, e há momentos que é a coordenadora, há momentos que é o professor, há momentos que é o apoio, há momentos que é a criança, há momentos que é a família, mas nós estamos ensinando e aprendendo o tempo todo. E, a partir desse conceito, nós começamos a fazer alguma ação de tirar o PEA do centro da gestão. Né? No começo foi muito importante, até para alinhamento de pensamentos, alinhamento de posturas, mas há um momento em que a gente precisa dar essa autonomia, essa corresponsabilização para todos os membros da equipe. Então, elas começaram a protagonizar esse espaço, né? Trazendo aí cursos, experiências que elas tinham e que muitas vezes nós não tínhamos, mas que a gente se acrescentava. E elas começaram também a multiplicar o que era feito nos espaços da sala de aula. Isso foi muito importante, porque muitos da equipe desconheciam que a colega fazia o trabalho que era feito pelo colega. E aí aqueles que entraram no comecinho desses PEAs, vou levar, imagina, não vou expor, tal. Quando via a qualidade feita pela colega, começaram a ir em busca também dessa qualidade no seu próprio trabalho. Então, foi um gatilho motivador daqui, foi bem importante. Mariana, vou pedir só uma gentileza. Como a gente está falando para todo o Brasil, explica rapidamente só o que é o PEA, né? Porque você está falando do PEA, porque é um horário formativo, né? É verdade, é um horário formativo, né, de um projeto especial de ação que tem na rede pública de mais ou menos 1 hora, algumas unidades 1h30 por 3 dias na semana, 3 a 4 dias na semana, em que a gente senta com os professores para formação, né, para estudar, para ler junto, e no caso, lá no nosso SEI, essas formações nós procuramos sempre reverberar na prática, né, que não seja apenas uma leitura, não seja apenas um estudo, mas que seja algo que seja materializado, né, nos bebês e nas crianças. E com toda essa trajetória que eu estou, né, contando rapidamente, nós alcançamos muitas coisas, e depois a Kátia vai até falar ponto a ponto, e chegou no momento em que ele virou só um papel, né, ele já era só um papel, né, o PPP é o que rege ali, é um documento que rege as ações da escola, é o nosso projeto político-pedagógico, e ele já estava virando um copia-e-cole de outros anos, e de alguns documentos, de alguns livros, mas nós não nos enxergávamos nele, não tinha a nossa identidade, não tinha o que a gente pensava quando criança, muito do que estava escrito ali era contraditório nas ações da escola, na prática, então nós decidimos começar do zero. Né? Nós lemos com a equipe e começamos a conversar aonde nos representa, aonde tem uma fala, uma escrita nossa, de autoria nossa. Não tinha, realmente não tinha. Então, nós resolvemos reescrever. Começamos aos poucos, né? Nesse primeiro ano foi um PPPzinho, podemos dizer assim, porém muito potente, porque ele refletia o que nós estávamos pensando. Não era uma questão de quantidade de folhas, de quantidade de textos ali, mas era dele expressar a verdade do que a gente estava vivendo, da nossa história e da nossa trajetória. E foi muito legal esse processo, porque muitas professoras ali, mesmo tendo tempo de rede municipal, não tinham nem tido contato com o PPP das escolas que passaram,
não tinham tido essa oportunidade de parar para pensar sobre isso. Foi um momento em que a gente alinhou as nossas concepções e os nossos pensamentos, porque nós percebemos que quando você para discutir, então vamos discutir concepção de criança. E aí uma traz uma coisa, a outra fala, nossa, você pensa assim, mas eu, né? E nós começamos a perceber que entre nós na equipe, nós não tínhamos um pensamento único, uma construção coletiva do que nós acreditávamos ser as crianças, do que nós acreditávamos ser o fazer pedagógico. Então, essa reescrita do PPT foi muito potente nesse alinhamento. E, partindo disso, nós começamos a perceber que o espaço em que nós acreditávamos que era de aprendizagem até então, que era a sala de referência, sala de aula, como alguns chamam, era muito pequeno para tudo que a gente estava estudando, idealizando e pensando. Né? A nossa equipe, alguns professores ainda enxergavam só a sala de referência como um espaço de aprendizagem. Então, nós provocamos, quanto gestão, esse olhar para a escola. Né? Nós fizemos uma divisão de cada cantinho, escada, elevador, corredor, e as professoras se dividiram em equipe para pensar o que esse espaço tem de aprendizagem para os bebês e para as crianças. E, a princípio, parecia uma loucura. Né? Eu lembro que a professora, por exemplo, a professora que pegou a escada, falou, mas, gente, o que eu vou falar da escada? Como assim a escada tem aprendizagem? Né? Como assim um corredor? Como assim a entrada da escola? E nós fomos construindo isso juntos, e fomos lemos, estudamos muito, e elas se dividiram em grupo, fizeram pesquisas, e foi muito bacana. E fizeram algumas vivências, né? Isso foi legal, porque algumas, além da pesquisa, falaram, antes de apresentar, eu quero viver com os meus alunos, para ver se realmente isso funciona. E elas começaram a fazer algumas pesquisas de campo, algumas anotações, que apresentaram, né, no coletivo, umas com as outras, e juntas nós começamos a idealizar todos os espaços da escola. Então, se a escada é um espaço que tem aprendizagem, como nós podemos potencializar a nossa escada? Em ações? Colocando alguma coisa? Será que ela está adequada para isso? Será que ela está ali propiciando o máximo que ela pode de aprendizagem no nosso corredor? E foi muito bacana porque nós começamos a reconstruir o físico mesmo, o espaço físico da escola, de acordo com o que a equipe foi decidindo. Então, a equipe decidiu, aqui tem que ter um espelho, aqui tem que ter, e nós, como gestão, fomos fazendo exatamente como elas idealizaram. Foi legal porque só fortaleceu o pertencimento à escola, né, essa construção de fato coletiva. Parece uma coisa pequena, mas isso reverbera em muitas ações de coletividade mesmo, de estar juntos de verdade, né, de ter aí momentos formativos mais significativos, porque na medida que elas se sentem ouvidas, elas também colocam em jogo mais do que elas pensam e dessa construção, e a gente vai se tornando forte junto. E depois que a gente estava com os espaços todos modificados, e não é importante dizer que não é estático, a gente olha para esses espaços e a gente modifica ano a ano. Cada vez que a gente pensa no que ele pode ser mais potente, nós vamos transformando esse espaço. Nós tivemos também essa compreensão de que é transitório, né? Nossa brinquedoteca, por exemplo, ela é transitória. A cada momento, quando a gente vê que algo faz mais sentido às crianças, aos bebês naquele momento, então nós ressignificamos todo aquele espaço e os outros espaços da escola. E aí nós entendemos que era importante qualificar as interações, porque nós estávamos com espaços qualificados, com a materialidade também, os mobiliários, porém, algumas das nossas interações ainda não estavam de acordo com tudo aquilo que a gente estava oferecendo, né? Não tinham a potência de tudo que a gente estava oferecendo. Então, nós começamos a discutir, e estamos discutindo até hoje, essas interações, adulto-adulto, criança e criança, adulto e criança, né? Além dos muros da escola, com a família, como que a gente pode qualificar no sentido de dar maior protagonismo também aos bebês e às crianças. Pode passar, por favor. E toda essa trajetória, né, formativa, ela é permeada de algumas estratégias que nós fomos traçando aí ao longo do tempo para chegar nessa equipe, chegar nesses professores. E não foi fácil, né, até pelo contexto que a Kátia contou aqui inicialmente, né, professores que vinham de uma ditadura de silêncio, que
vinham de uma vivência onde sempre os mesmos se colocavam, eram os mesmos que decidiam, ou as decisões vinham de cima. Então, como fazer essa equipe entender que todos tinham voz, que todos tinham vez, né, que a construção era de fato coletiva, e aí a gente traçou algumas estratégias que permearam todas aquelas ações formativas que eu disse anteriormente. Eu trouxe essa frase de Paulo Freire porque ela ilustra... Desculpa, só falando aqui, no começo foi muito interessante, porque como tinha esse código aí do silêncio, né? Então, se duas pessoas falavam, a gente acatava o que elas falaram. Isso que vocês, todo mundo concorda? É isso? Então vamos lá. É isso então que vai ser feito. E isso, né, foi muito bom para as outras. Isso foi uma estratégia muito bacana. Foi muito legal, porque aí as outras começaram, peraí, a gente não falou, agora a gente já tem que... Porque aí elas começaram, não, mas a gente... Não, quando a gente estava lá na mesa, nós decidimos assim, vocês acataram, então isso é assim. E aí, isso foi uma estratégia muito bacana para que todo mundo começasse a falar, né, Mário? Para que a gente chegasse nesse movimento aí de mudar os territórios, mudar os espaços, né? Quando a gente chegou, a gente já estava já com o pessoal, já todo mundo falando bastante, porque elas começaram a ver que a gente realmente acatava aquilo que era decidido lá no nosso horário coletivo de estudo. A escuta, na verdade, foi a nossa primeira estratégia formativa. Então, quando a gente decidia algo no coletivo, e depois algumas professoras nos procuravam na nossa sala para dizer que queriam que fosse diferente, a nossa fala era sempre mantendo a coerência do que nós havíamos acordado. Então, nós dizíamos para elas, olha, o que foi decidido no coletivo foi isso. Quando a gente for reavaliar, ou estar novamente no coletivo, se coloque. De repente, essas questões podem mudar. Então, essa vivência trouxe aí a coragem, né? Eu acho que já era um ato, como já estava instituído esse silêncio na escola, foi um ato de coragem também começar a se colocar, né? Então, quando elas iam para o espaço, um território de aprendizagem, por exemplo, que foi decidido por algumas pessoas, e ela tinha uma excelente ideia e não se colocou naquele momento, mas na hora que ela viveu aquilo com as crianças, ela viu que poderia ser melhor, que de repente alguma das coisas que estavam ali não estava bacana, ela começou a entender, né, nesse exemplo, a importância de se colocar no coletivo, né, para que as coisas fossem de fato mais potentes. Isso foi um divisor, né, essa coragem para falar e ter uma equipe fala foi um divisor de águas mesmo, para que todas as ações formativas dessem certo, né? Para que a gente pensasse realmente na qualificação das interações, para que a gente pensasse nesse espaço, né? Para que a gente ressignificasse até o que a gente pensa quando criança, não ter medo de falar o que eu penso, né? Do julgamento do outro, né? Então, esse movimento de escuta e, ao mesmo tempo, de comunidade aprendente, ele foi muito importante para que tudo isso acontecesse. E Paulo Freire fala assim, que a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e fora da alegria. É uma frase que a gente escuta muito, mas eu não sei se as pessoas refletem tanto sobre ela, né? Ela é linda, então reproduzi-la é maravilhoso, mas ela tem coisas intensas nela, né? Porque é justamente isso, é a gente se encontrar com pessoas que também estão procurando, né, algo, no caso ali, uma educação de qualidade, uma ressignificação de uma proposta. A primeira coisa é o encontro, né? Eu estou até fazendo uma metáfora aqui com uma frase dele, mas eu acho que cabe muito bem. Quando a gente encontra com alguém, né, é o prazer, quando você encontra com um amigo, é o prazer de encontrar com esse amigo, de reencontrar, né, aquela e de ouvir o que ele tem a dizer. Então, eu acho que a nossa trajetória profissional, ela é permeada por encontros, né? E esses encontros geram realmente a busca, por isso eu pus a setinha ali, né? A busca, o processo, né, constante de querer achar algo, de querer encontrar algo, e aí são os nossos estudos, são as nossas pesquisas, são as nossas vivências que nos levam a aprender e a ensinar o tempo todo, né? E é isso que nos move. Nós falamos muito de inquietações, porque nós entendemos que é ela que nos faz avançar, elas nos fazem avançar, nos desafiam. Então, o tempo inteiro, não sei, a gente está nesse ciclo, nesse movimento.
de inquietações, de procura, de busca, passando pelo processo, ensinando e aprendendo, e isso tudo na leveza, né, na alegria, na boniteza, porque o que transforma de fato os seres humanos, o que nos faz profissionais mais potentes, é de fato o prazer naquilo que a gente está fazendo, né? Acho que esse é o primeiro encontro e a primeira busca tem que ser com prazer. A escola não pode ser pesada, né? A escola não pode ser carregada só de demandas, só de obrigações, né? Mas quando eu penso numa demanda que eu vou ter na escola, chegou algo novo, uma proposta nova, e eu penso que eu tenho uma equipe comigo, que eu não estou sozinha, que eu tenho parceria, que eu tenho recursos para isso. Se eu não tiver, eu tenho colegas que nós vamos em busca desses recursos, e isso me traz o prazer, né? Isso me traz a alegria da realização e de continuar nessa busca, nesse processo. Tudo lá no SEI, nós procuramos ser o máximo respeitosas possíveis. Nós usamos muito essa palavra, né? A ética e o respeito. Porque, às vezes, a gente se perde um pouco, né, enquanto gestores, pensando até mesmo no bem, na garantia dos bebês e das crianças, dos seus direitos, e nós nos esquecemos que quem faz esses direitos acontecerem são os adultos, envolvidos no processo também. Então, toda a materialização, todo o processo, ele tem que ser respeitoso, sobretudo, claro, os bebês e as crianças, mas também aos adultos envolvidos. Então, é não deixar de fazer, não deixar de garantir, mas o como eu vou fazer, o como eu vou garantir isso, ele pode ser pensado de uma forma leve, ele pode ser pensado de uma forma coletiva, porque quando se pensa coletivamente, até se chega no meio do caminho, ai, meu Deus, está muito difícil, ai, não está legal, é uma corresponsabilidade do coletivo. Então, juntos nós tentamos e falamos, olha, nossa ideia não deu certo, vamos mudar, vamos tentar de outro jeito, vamos não deixar de fazer, mas fazer de uma outra forma. Então, essas são os princípios que permeiam todas as nossas estratégias formativas quanto pessoa, né? A leveza, a alegria da equipe, né? Encontrar beleza naquilo, encantamento. Os bebês e as crianças precisam se encantar, mas os adultos precisam se encantar pelo processo, né? Eles precisam se encantar pelo estudo, pela pesquisa, pelo olhar observador, né? Senão nada tem sentido. A sensibilidade que a gente fala tanto na educação infantil, ela se passa pelo nosso olhar. Então, o nosso olhar tem que estar cheio de encantamento, ele tem que estar cheio de leveza, para ser tão potente dentro disso. E assim a gente tem seguido as nossas estratégias formativas. Pode passar, por favor. Bom, e aí, tudo isso, né? Tudo que a gente fez, todo esse processo, reverberou em quê? Né? Quais foram as práticas, né, que foram mudadas, que foram conquistadas, né, por todo o grupo. Nós trouxemos aqui, para falar sobre esse assunto, uma frase que a gente pegou lá no livro, o livro Os Fios da Infância, está lá na página 35. Esse livro, ele foi o nosso livro de cabeceira agora, em 2020, né? Nós nos debruçamos sobre ele profundamente. E ainda quando a gente pega de novo, a gente se vê de novo e vê coisas novas e descobre novas coisas. É um livro muito bom. E ele, pegamos uma frase que fala assim, ó, há um momento mágico em que notamos um brilho diferente no olhar, uns olhos expectantes, uma atitude confiante, um desejo de nos escutar. E é nesse dia que começamos a entrelaçar os primeiros fios. Então, aqui, as autoras, elas estão falando das crianças, né? Que a gente até, na época, a gente estava falando muito sobre adaptação e tudo, e na volta, como é que seria. E quando que chega essa adaptação? É quando, de repente, as crianças olham para você, né? Com aquele olhar de que dizem, ó, tô aqui, né? Tô aqui, tô te escutando, vamos. E a gente... Eu e a Mariana, pensando um pouquinho, a gente falou, isso é para nós também, adultos. Porque chega uma hora que os adultos começam a olhar, né, assim, para a gestão e para as crianças com esse olhar diferente, de uma expectativa, né, com um olhar assim de eu estou confiando em você, eu confio, né, vamos, estou aqui te escutando, vamos embora, né.
e a gente fez aí, parafraseamos aí um pouquinho isso, dizendo que os professores também precisam olhar para a gestão e falar assim, a gente está aqui, a gente confia em vocês, né? A gente está aqui para que daí vamos lá, né? A gente tem umas professores que são muito engraçadas, já chegam lá na Mariana, fala aí, chefa, o que você está querendo? Vamos, se você vai, vamos, chefa, vamos lá, né? E aí a gente já tem aquela conversa bacana, gostosa, e a gente sempre dá umas gargalhadas muito grandes, né? Aqui nós estamos comportadinhas, mas a gente tem umas gargalhadas, e a gente fala, a gente está querendo serviço, ah, sabia, chefe, vamos lá. Então, isso é muito gostoso quando você vê esse grupo olhando para você, para a gestão, dizendo a gente vai com você, a gente confia, né? E esse olhar também para a criança, de confiança, de saber que ele pode, que ele é potente. Isso foi uma coisa que foi construída ao longo dessa época, né? Muito boa, muito gostosa de viver, né? Assim, a gente tem prazer de viver isso, de falar sobre isso, porque foi uma conquista boa, não tem outra palavra para falar, gostosa, potente, que é muito gostoso ter o grupo com você, né? E aí, assim, todos esses estudos, nós tivemos aí um alinhamento de concepção. Então, aquilo que a Mariana falou, quando a gente parou no concepção de educando, que a gente falou assim, bom, o educando, ele é nosso aluno, nosso bebê, nossa criança é potente. Como assim o bebê é potente para o quê? Né? A gente tem que estar lá, mas por quê? Se ele tem potência para o quê? Para fazer o quê? Isso foi muito gostoso, porque a gente foi alinhando isso, né? E até aquelas professoras que tinham muito medo, a gente tem uma professora maravilhosa, mas ela é muito protetora, ela é mãezona, então ela tem medo de levar para cá e falar, Kátia, eu estou mudando, tá? Eu sei que ele pode ir, que não vai acontecer nada, que ele é potente, mas não é fácil. Eu falei, eu sei que não é, que às vezes a gente põe e fala, para, e fala, meu Deus, cuida, né? Então, mas eles conseguem sim. Então, foi mudando todo esse perfil do professor, de olhar, de ter esse alinhamento de concepção, né? Da gente ter professor falando assim, eu mudei a minha prática porque a minha concepção mudou. Então, eu estou mudando. Então, isso foi um ganho para a gente, assim, para a escola e para as crianças, porque tudo que a gente faz lá é para os bebês e para as crianças. O pedagógico, a gente fala assim, toda a nossa gestão, ela é pedagógica. A gente não faz uma diferença. A gente faz, às vezes, a diferença administrativa e pedagógica para poder estar, mas, é assim, você vai me encontrar na secretaria, ajudando, e você vai encontrar a Mari comigo nos corredores, olhando tudo e sendo participativo em tudo. Porque nós fazemos tudo junto, porque tudo é pedagógico. O administrativo também é pedagógico. Se o professor tiver com a sua vida funcional toda arrumada, se a criança tiver com a sua vida lá, escolar toda arrumada, isso é bom para o professor e ele vai trabalhar mais satisfeito, sabendo que tem alguém cuidando da vida dele de forma correta, certa. Né? Então, tudo é pedagógico para a gente. Né? E a gente, quando começou a alinhar essas concepções, aí os espaços e as propostas significativas tiveram sentido. Porque quando ela falava assim para mim, a gente já faz isso. Eu vi isso de, Kátia, isso a gente já faz. Aí a gente começou a conversar. Pegamos o currículo da cidade, né, que é um documento que está lá, tem lá no site da prefeitura, né, meninas? Que ele fala, quando ele fala lá, quando você estuda o currículo, a gente começou, a gente faz isso. Como a gente faz isso? Por que nós fazemos isso? Então, ter boas perguntas para a gente mesmo. Então, eu sou coordenadora, mas como sou coordenadora? Como eu estou fazendo? Porque foi isso que mudou. Quando a gente se uniu, eu, Mariana e Solange, foi isso que mudou. Como nós vamos fazer isso? A gente fazia coisas potentes, mas fazia por quê? Para quê? Como fazia? Então, essas coisas foram começando a ter significado. Aí os espaços e as propostas realmente se tornaram significativas. Nós entendíamos o como e o porquê. O que aquilo de fato ia fazer na vida daquela criança. O que ia potencializar nele como ser humano, como cidadão, aquilo que a gente estava fazendo. Então, de fato, essas frases que às vezes são muito, parece frase feita, tornar o nosso aluno um cidadão competente, às vezes, né? Mas por que isso? Então, isso mudou, né? Trouxe um significado para as nossas propostas e para os nossos espaços. Então, houve um aumento na qualidade das interações, porque começou a haver mais respeito,
a criança, todos começamos a entender que nós estávamos ali para eles e não para o adulto. Então, tudo o que a gente fazia era a favor da criança, do bebê, e não do adulto. Então, era o olhar para a criança. Então, todo mundo começou a entender isso. Todo mundo começou a pensar nisso. E quando você melhora para o bebê, para a criança, você está melhorando para você também. Você fala, nossa, Kátia, como é mais legal trabalhar assim? Nossa, é mais fácil trabalhar assim, é mais interessante trabalhar assim, né? E aí as coisas foram se quebrando, então a rigidez do tempo, gente. Que coisa interessante quando a gente começou a trabalhar assim. A gente tem que dizer que a gente ainda tem uma linha do tempo, a gente precisa ter uma organização. Só que ela não é rígida, ela não é uma coisa assim, não pode mexer, isso é engessado, não. Tudo é conversado, tudo é elaborado de forma tranquila. Até o nosso diário de bordo, ele é de uma forma agora a privilegiar o tempo dos bebês e das crianças. O nosso diário de bordo ele foi todo ressignificado. Isso seria motivo para uma outra conversa, né? Porque ele é totalmente desconstruído com relação ao tempo. Né? Então, ele veio para que realmente o tempo dos bebês e das crianças fosse respeitado. Né? E a gente, né, o bebê, a criança hoje, ele está no nosso centro pedagógico. Ele, de fato, tudo que a gente faz é pensando neles. Então, até numa decisão na secretaria, primeiro a gente pensa no bebê e na criança. É o bebê e a criança. É o bebê e a criança. Isso vai ser bom para eles? Então, uma escolha de um ATE no corredor vai ser bom para essas crianças? Esse ATE com esse bebê, como que vai ser? Então, tudo é pensado em prol deles. Né? Então, a gente começou essa escuta ativa, né? Essa oportunidade de escolha das crianças, ela vai para a escola inteira. Todo mundo escuta os bebês e as crianças e todos são escutados. Né? Assim, eu acho muito interessante uma proposta que a Mariana trouxe uma vez, de ouvir todos os ATEs por escrito. A gente sempre ouve, a gente sempre conversa, mas ela trouxe uma proposta, não vai ser por escrito agora, eles vão colocar aqui o que eles veem, o que eles acham que tem que ser mudado, isso que foi mais interessante. Kátia, deixa eu só fazer uma observação, lembrando mais uma vez, só dá uma explicadinha o que é um ATE, Tá? porque a gente está falando para além do município, né? É verdade. É um auxiliar técnico educacional. Né? Em outros municípios, talvez seja o inspetor de aluno, né? Então, são aquelas pessoas que nos dão um suporte, que a gente fala que são os nossos braços, as nossas pernas. Né? Então, eles estão lá para nos auxiliar, para auxiliar os professores, e principalmente as crianças. Né? E lá no SEI, eles têm um convívio com as crianças que é maravilhoso. Eles amam as crianças de fato, trabalham em prol das crianças, tudo que eles fazem é para os bebês e para as crianças. Então, até uma escolha de corredor é pensando nisso. Né? Esse ATE, né, esse auxiliar técnico educacional, ele se relaciona melhor com os bebezinhos menorzinhos, com os maiorzinhos, como que é essa escolha, até essa divisão, e a relação entre eles também, a gente vê todos esses pontos, para que todo mundo realmente trabalhe mais tranquilo, mais leve. Né? E tudo isso, gente, faz com que realmente seja garantido o direito dos bebês e das crianças. Porque quando você faz essas escolhas, você está pensando neles, então você garante que os bebês saiam da sala, as professoras têm a certeza que ao falar para o ATE, vamos descer, eles vão todos lá, já vão pegar os bebês, já vão saber. Nós vamos para lá para ajudar. No começo a gente precisava ir lá para ajudar, hoje em dia não, quando a gente vê os bebês já estão lá no parque, é muito gostoso, porque a nossa sala dá para o parque, então a gente começa a ver os bebês chegando, aí todo mundo para tudo, né, gente? Porque quem não para quando vê um bebê? Não tem como. Todo mundo para, vai tirar foto, vai ver, vai olhar, vai brincar. As outras crianças, né, já têm essa experiência de ver, né, os bebês lá e já de brincar com eles, de ter aquele cuidado com eles. Existem essas interações bacanas dos mais velhos irem na sala dos mais novos irem na sala dos mais velhos. Né, dos professores, agora, quando eles sentam para comer com as crianças, a relação é diferente. Né? Eles não estão lá só para dar comida, não, eles estão lá para se relacionar com as crianças de fato.
né, de brincar com as crianças. Eles não vão para o parque só para olhar as crianças, eles vão lá para interagir com as crianças de fato. Então, hoje existe essa interação muito grande entre as crianças mais velhas com as mais novas, com todos os bebês. Quando a gente fala mais velho que mais nova, até, né, uma criança de 3 anos ainda é um bebê, né? Mas ele olha para o bebezinho e fala: o bebezinho está no parque, cuidado, vamos brincar com calma. Então, já existe esse cuidado, né? Esse trabalho feito. Então, sim, tem sido para a gente, né, muito bom ver tudo que a gente tem feito desde 2015. Eu falo isso porque eu e Solange já estávamos lá, e chegou a Mariana em 2017 e trouxe esse como fazer de uma forma muito significativa. Faltava isso para mim como coordenadora, de fato, de educação infantil. Vocês imaginam eu trabalhando sempre em EMF, você fala assim, vamos fazer isso, quando você vê, já está feito, porque ele já tem os professores com os alunos. Eu não sei explicar qual que é essa diferença, né? Para mim, como coordenadora, mas como coordenadora de educação infantil, eu precisei aprender isso, como trazer para perto, como trabalhar, como fazer com eles um PEA que realmente tivesse significado, né? Então, isso foi muito bom, porque primeiro a gente fala a mesma língua, eu e a Mari e a Solange, a gente tem essa questão de pensar muito igual sobre algumas coisas, e somos também muito diferentes uma da outra, e isso é bom, porque uma traz mais leveza, outra mais enérgica, e aí a gente vai se juntando e vai, né, e vai crescendo juntas, né? Eu tenho certeza que a gente tem crescido muito nesses aspectos de como lidar com as coisas, com o mundo, com as pessoas e com a gente mesmo, né? Tem sido muito importante essa nossa interação enquanto gestão. Disso que a Kátia traz, duas coisas são importantes a gente ressaltar, né? Uma é esse alinhamento quanto equipe gestora, né? Porque nós falamos aqui algumas coisas importantes e que foram pontuais para que desse certo a prática do CI Jardim Santa Teresa, mas de nada vai adiantar traçar as metas, ouvir a equipe, se a gestão não estiver alinhada, né? Então, quando eu falo que quando eu cheguei no CI, eu dei oportunidade de escuta, né? Dos planos que a Kátia tinha ali, e que a Solange também fez a mesma coisa no administrativo, naquela época ela acabava cuidando mais do administrativo, e justamente pelo respeito, não porque eu concordasse com tudo, porque tudo, né, fosse de acordo com o que eu queria, mas porque eu respeitei, eu queria dar voz, e a gente junto e construindo uma história. Não poderia ignorar o que ela já tinha pensado, o que ela já tinha construído, mas como eu trago isso e somo, né? Então a gente foi aprendendo muito isso, e acho que esse é um segredo, e que é um segredo para os gestores que estão assistindo. Algumas decisões, algumas discordâncias têm que ficar nas 4 paredes da sala, né? A gente fortalece a equipe quando nós mostramos coesão, coerência, né? Então, há momentos em que a gente fala, não concordo, eu não estou entendendo muito ainda o que você quer dizer, mas eu estou com você. É isso, é estar junto até debaixo d'água, né? Isso é muito importante. Trazer o AD para essa conversa, porque o AD é o assistente de direção aqui na rede municipal. Ele é importante nessa conversa, porque o dia que não tiver, o coordenador está numa reunião, a diretora não está, e o professor só tem um assistente como suporte, a família só tem um assistente. Quando a família vê que ela conversa com o assistente, que ela conversa com a diretora, que ela conversa com o coordenador, e as ações são na mesma linha, a fala é na mesma linha, quando a equipe sente isso, né, isso é muito importante, isso fortalece. Então, esse alinhamento, ele foi a base para toda essa construção que nós fizemos no CEI. E a outra coisa que eu quero destacar é que esse reverberar, ele demanda tempo. Porque, às vezes, nós somos muito imediatistas, né? Nós fazemos e nós queremos uma resposta imediata, e aí, de repente, mas tá bom, fui lá, ouvi a live, lá no canal das meninas, da Karine e da Paula, cheguei lá na escola arrasando na reunião de orientação, falei para os professores, qual é a expectativa de vocês? E aí ninguém falou nada. Voltei frustrada para casa, parei por aqui. Né? Não, nós, quanto gestores, precisamos daquela palavrinha perseverança. Né? As sementinhas são colocadas e elas vão germinar aos poucos. Talvez numa reunião serão 2 que vão se colocar, depois serão 3, até o momento que você tem a equipe toda. Quando nós falamos muito dessa tomada de decisão, é porque foi esse passo de formiguinha.
né? No começo só 2 se colocavam, então opa, vamos fazer o que esses 2 falaram, para ver se a gente motiva os outros a falarem, né? E aí, aos poucos, nós fomos construindo isso. Nesse livro, essa citação do livro dos Fios da Infância, quem não leu ainda tem que ler, ele é excelente. Quando ela entra nesse tema, ela está falando do acolhimento, do que a criança sente nesse acolhimento, dos medos que a criança tem, de ir para uma escola onde ela não conhece os amigos, às vezes não conhece a professora, e que essa criança precisa desse tempo, né? O professor vai ali investindo, até o momento em que ele vê esse brilho nos olhos da criança, e a criança, agora eu estou aberta, né? Para receber o que você tem para mim, para toda essa novidade que eu estou vivendo. E ali começa o desenrolar dos fios. E é assim com os adultos também, né? Nós vamos ali investindo e ganhando a confiança, e você traz um pé e mostra o sentido de alguma coisa, o significado de outra, até o momento em que eles se abrem. E esse momento não é igual para todos, porque senão a gente se frustra com os gestores. Ou a gente se apoia só naquele que se abriu, é só aquele, então eu vou nesse, né? Então a nossa meta tem que ser conquistar, porque para uma mudança, uma ressignificação de um espaço, de uma proposta, nós precisamos do todo. Ter o todo é esse investimento, tem que ter o tempo, talvez um vai demorar alguns dias, outro vai demorar mais alguns meses, mas os frutos disso é maravilhoso. Hoje a gente recebe muitas mensagens de pessoas que estão na escola e que saíram até mesmo da escola por vários motivos, que falam, me faz tanto sentido o que eu ouvi aí. Hoje me faz tanto sentido o que eu fiz aí, porque teve o seu tempo, né, para entender, para mudar as concepções, não é fácil. Nós, educadores, trazemos muito das nossas vivências, da nossa infância, do que nós vivemos com os nossos pais, a relação de escola, e desvencilhar disso tudo, para viver, de fato, uma proposta significativa, e eu falo inovadora considerando o tempo que nós vivíamos, porque muitos de nós viemos de uma educação transmissiva, né, totalmente autoritária, então como que a gente se desvencilha de toda essa vivência? Então, o gestor tem que ter a sensibilidade e a compreensão de que é um processo interno, de desconstrução, não é simplesmente chegar lá e aplicar aquilo que se leu, mas é desconstruir aquilo que está introjetado. E eu queria ressaltar também a importância dos processos formativos serem bem pensados. Eu até estou me ampliando aqui, Karina, se você quiser me interromper, fica à vontade. Não, pode falar, Mari, está muito pertinente sua fala. Porque, às vezes, nós achamos que basta, eu só tenho 1 hora de pé, então 1 hora não dá para muita coisa, basta eu ir lá, ler um texto, ou dar algumas questões, ou pedir para o professor pensar, falar alguma coisa, e isso já vai reverberar na prática. Mas nós temos vivências diferentes. Sabe esse exercício que nós estamos fazendo aqui com quem não é da rede? Né? O que é ATE? O que é... Às vezes nós precisamos parar para conversar, discutir palavras-chave. Quando falamos crianças potentes, o que nós queremos dizer? O que é um bebê potente? Porque o bebê não fala, se a gente for pensar, o bebê não fala, o bebê não anda. O que vocês estão falando por bebê potente? O que se entende? Né? Então, são pequenas coisas que nós precisamos, quando gestores, ir para a formação, pensando nessas palavras. Isso não é infantilizar, não é minimizar, não é dizer que o professor não sabe, mas é a gente alinhar as nossas concepções. Eu posso ter um entendimento de potência de bebê e você pode ter outro, e o colega pode pensar uma outra coisa. Então, é importante a gente parar. Nós fazemos muito isso nos processos formativos lá, nas normativas que saem, nos textos que a gente lê, discute, às vezes a gente para, às vezes a gente não passa de uma página, porque a gente para refletir amplamente no que aquilo está dizendo. São essas reflexões que fazem a prática mudar, que fazem chegar, como a Kátia falou, da professora, dizer assim, olha, eu estou percebendo que eu sou muito protetora e que eu preciso avançar. Para ela chegar nesse pensamento é porque fez sentido o que ela ouviu e o que ela leu. E uma leitura rápida, uma leitura dinâmica, não propicia isso. Uma tarefa, simplesmente por fazer, tem alguns momentos a gente propõe um registro, que é algo hoje tão falado, mas que nós não podemos deixar de considerar que é algo muito difícil. É muito difícil escrever. É muito difícil você saber que o outro vai ler o que você escreveu e que o outro vai pensar do que você escreveu. Então, como que a gente começou a instituir esse registro na escola? Em alguns momentos, ele vinha na formação como um convite. Todo mundo,
a Kátia, ela gosta dessas coisas de caderninho, né, ela gosta, ela me complementa nisso, que eu sou muito papum, né? Então, ela faz o caderninho para as professoras, né, algo de apoio ali das formações, que é realmente muito importante. A gente ela compra as canetas coloridas para estimular eles a quererem a escrever e tal, mas é um convite. Às vezes, no primeiro, um escreveu, o outro escreveu, aí quando eles vêm, às vezes não é nem para entregar, às vezes eles querem entregar, não, é sua reflexão. Né? E aí você vai estimulando a pensar sobre mais profundamente, a fazer essa reflexão mais profunda, e a ressignificar a sua prática, e a entender o sentido do registro, a importância desse registro, né? Ele precisa fazer sentido, né? Tudo que a gente materializa na escola tem que fazer sentido para ter significado. Foi isso que nós vivemos e nós buscamos viver intensamente. Há formações até nesse período de pandemia, né, Cá, que a gente voltava. Né? Então, nós lemos um texto, fomos discutir. E aí, cada um foi se colocando, às vezes, numa colocação, nós percebíamos que faltava entendimento ainda sobre aquilo. Então, por que avançar? Por que pressa? Né? Esse tempo é importante. Então, vamos voltar e vamos discutir mais um pouco, que a gente entende por isso. Pode passar, por favor, Karina. Olha só, ficou tanto tempo parado que não está passando. Que legal, eu vou parar e vou começar novamente, tá? Tá bom. Para ver se a gente consegue. Eu acho que já era o último slide, não? Era o último, sim. É o último, sim. Enquanto você coloca, eu vou falando um pouquinho dele, pode ser? Lógico. Então, esse último slide traz um pouquinho dessa transformação que eu estava falando agora, né? Ele traz aí um texto escrito por uma de nossas... Foi projetado? Foi sim. Ele traz um texto escrito por uma de nossas professoras, num momento desse formativo, em que nós estávamos falando justamente sobre essa escuta, né? Como nós escutamos aí os bebês e as crianças que não têm fala convencional, porque hoje nós temos ainda crianças de 3 anos que não adquiriram isso, então, nós discutimos intensamente nessa reunião o que nós entendemos por escuta. Quando nós falamos que nós estamos escutando os bebês e as crianças, o que nós estamos dizendo? Né? Nós estamos nos remetendo a palavras, e esse texto, ele fala um pouquinho da reflexão que ela fez, mas traz toda a sensibilidade que esses anos de escola trouxeram, toda essa vivência, toda essa reflexão, mostra de fato uma construção. E foi muito bacana, porque nós deixamos em aberto, nós estávamos fazendo uma série sobre escuta, lendo alguns textos, alguns livros, e assistindo algumas lives, e foi um momento em que elas iriam trazer a reflexão que elas fizeram. E nós também fazíamos esse exercício. Nós fazíamos a nossa reflexão contra a gestão e elas se dividiam em equipe. E elas podiam trazer da forma que elas quisessem. Algumas trouxeram uma canção, outras trouxeram, de fato, um texto escrito. E ela trouxe aí uma sensibilidade incrível, né, através de uma escrita poética que ela fez, em que ela fala assim: para ser palavra escrita, um dia foi desenho, foi traço, experiência, foi tentativa. Foi um caminhar suave, foi sentir o chão com o toque dos pés e das mãos, engatinhar, rolar, tentar, pegar, observar. Para ser palavra escrita é vida. Voz tem brincadeira, tem processo, tem infância. Ao ler isso, nós podemos falar: nossa, que texto bonito, que bacana, deve ser uma professora que já tem uma, né, afinidade a isso. Mas para nós, quanto gestoras, nós olhamos além disso. Para ela escrever isso, houve uma reflexão sobre o que nós havíamos discutido, sobre o que nós havíamos estudado. Houve uma reflexão sobre os bebês que ela cuida. Ela pensou em cada bebê, em como ela escuta isso. Quando ela fala das mãos, do toque, do rolar, ela está pensando em cada bebê. Né? E ela está pensando em o que isso é para ela. Quando ela fala assim, tem que ter infância, porque ela tem a compreensão de que tudo isso faz parte dessa primeira infância e da concepção que ela tem quanto à infância. Então, às vezes, a resposta que nós temos do professor, né, nós, quanto gestores, precisamos aprender a ler além. Eu poderia falar: é só um texto, que bonito a poesia que ela escreveu para a formação. Mas quando eu olho os detalhes desse texto, eu vejo reverberar de tudo que nós temos plantado nesses anos, né, de tudo que nós temos ali estudado, nos dedicado, e que talvez
essa é uma professora que está conosco, estava antes de eu chegar, há 5 anos. 2015. Ela já se colocou em outros momentos e fala, mas nessa poesia, nesses 4 anos que eu estou lá, foi a primeira vez que eu recebi um texto assim dela. E eu poderia falar, nossa, não é imediato, né? Mas estava ali sendo implantado. Nas ações a gente já presenciava essa mudança de olhar, essa sensibilidade, e aí veio externalizado num texto, né? Num ato de coragem, num registro. E isso é maravilhoso. É a paciência mesmo, é um trabalho de formiguinha. E para encerrar mesmo, né, encerrar assim, a nossa apresentação, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente está super à disposição, a gente trouxe um recorte, porque é intenso tudo que a gente viveu. Nós queremos mostrar um vídeo também feito pela equipe de professoras no processo formativo, que também foi aberto assim. Elas poderiam trazer, as chaves mágicas que abrem tudo, ele é um capítulo dos Fios da Infância, e elas poderiam trazer o capítulo da forma que elas quisessem, com a reflexão que elas fizeram sobre o capítulo. E elas fizeram uma reflexão até mais profunda de toda a trajetória delas no ser. E eu falo muito desse vídeo, que elas acharam que elas estavam contando a história delas, quando elas trouxeram esse vídeo, a reflexão delas. Mas ele é um vídeo que me toca muito, eu fico emocionada toda vez que eu vejo, porque ele conta a nossa história. Ele conta a minha história, né? Ele é a prova de como as construções são coletivas, porque da mesma forma que elas foram tocadas ao fazê-los, nós somos, porque nós lembramos de toda a nossa trajetória, de tudo que a gente construiu. Então, nós queremos encerrar essa apresentação com esse vídeo. Vocês só me dão um toque para ver se está projetando direitinho. Está sendo projetado já? Está projetado. Então, vamos lá. Eu achava coisas que eu não acho mais. Cabia em roupas, sentimentos que já não me servem mais. O tempo corria, eu me sentia sempre um passo atrás. Na pressa em busca do que me traria paz. Encher vazios, tornar sonhos reais, mas o medo é sim meu inimigo de outros carnavais. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. Eu achei que nunca fosse superar a dor que é perder alguém e ter de continuar, mas sou alguém mais forte do que eu poderia imaginar. Pensei mais de 1 milhão de vezes sem parar em desistir de mim por não acreditar, e hoje eu sou o meu melhor motivo pra comemorar.
Depois, quem quiser reassistir, está lá na nossa página do Facebook. É um recorte, né? Nós temos 2 páginas, CEI Direto Jardim Santa Teresa e CEI Jardim Santa Teresa para Educadores. É um recorte. O que a gente pode fazer, Mari, se vocês permitirem, a gente deixa o link da página de vocês aqui na descrição do vídeo. Então, as pessoas, depois de assistirem, podem conhecer o trabalho de vocês, inclusive a página que vocês têm para formação de professores, a gente deixa o link aqui, e aí o pessoal pode entrar em contato com vocês por aí, pode ser? Ah, pode sim, muito bacana. Nesse momento de pandemia, a página ficou um pouquinho paradinha, mas que era muita reunião, muita coisa online. Mas em 2021 nós vamos voltar com tudo, já tinha alguns planos, alguns projetos para colocar lá. Tem algumas coisas, como o diário de bordo, que a Kátia citou, algumas coisas tem lá na página. E esse vídeo, ele mostra um pouquinho dessa construção, né? Da gente mudar, antes era Papai Noel, hoje nós fazemos algo mais significativo para as crianças, né? Toda essa desconstrução, que nós citamos algumas coisas aqui, né? Os berços que hoje são colchões, os cadeirões que hoje são cadeirinhas, e como isso qualificou nosso olhar, a nossa prática, fazendo sentido para nós, né, quanto educadores. Obrigada. Obrigada. Nossa, quem agradece é a gente. Eu acho... Opa, bati aqui na mesa, tremeu tudo. Eu acho que antes de nós começarmos essa gravação, nós batemos um papo gostoso, mais descontraído e tal, e dentro desse papo nós fizemos alguns posicionamentos que eu gostaria de que ficasse aqui gravado, porque vocês merecem isso. Uma das coisas, para além do trabalho de excelência que vocês fazem, uma das coisas que eu admiro demais no trabalho de vocês, e eu acho que essa apresentação ficou muito claro, é como vocês são respeitosas, né? São respeitosas com os grupos, são respeitosas com as famílias, são respeitosas com as crianças, é toda uma comunidade educativa respeitada. Então, meu parabéns já começa por aí. Mas, para além disso, a gente sabe que, para além do respeito, existem algumas coisas que estão, inclusive, escritas na legislação, que nos obriga a fazer algumas defesas e ter alguns posicionamentos. E eu acho que quando vocês fazem essas defesas e esses posicionamentos, vocês sempre são muito sábias, né? Eu acho que vocês são muito sábias, porque vocês permitem que as pessoas construam as suas concepções, mas, ao mesmo tempo, vocês, com muita delicadeza, com muita inteligência, vão fazendo aquelas pequenas podas que são necessárias para que a coisa tome o rumo correto. Então, isso é muito bacana. Acho que também esse é um dos motivos da gente trazer vocês aqui no canal, porque a gente sabe como essa função da gestão ela é difícil e que, muitas vezes, quando é necessário ter um equilíbrio, né, entre a escuta, né, a escuta real, porque é para além dos discursos, porque muita gente fala que escuta, mas não escuta. A escuta real, mas também a importância de gerir aquele grupo, né? É uma delicadeza conseguir chegar a esse meio, né? Que é aquele denominador comum que permite que as pessoas atuem com prazer, mas também garante os direitos dos bebês e das crianças. Então, a minha fala aqui de fechamento vem muito nessa direção. Eu sou muito grata, né, pela presença de vocês aqui hoje, porque eu acho que vocês são, sim, um exemplo de gestão, para além de potente, porque vocês são muito potentes, inteligente, acolhedora, sensível. E quando a gente se coloca nessa postura, quando a gente permite que isso se constitua como grupo, vocês percebem que, aos poucos, é um processo, né? Como você disse muito bem. Às vezes a gente chega e fala, hoje eu vou arrasar. Chega lá, ninguém dá nem atenção pra gente. Isso também acontece na DIPED, viu? Isso também acontece na nossa função. Às vezes a gente, como formador, a gente pensa, nossa, hoje vai ser super legal. E a pessoa não quer ouvir, isso também acontece. Mas é um trabalho de, né, formiguinha, conta-gotas, convencimento, conquista, namoro. E vocês foram muito sábias em todos os posicionamentos que vocês fizeram hoje. Por quê? Porque é uma prática que vocês têm na escola de vocês. Eu tenho uma frase que já é para-choque de caminhão, chavão aqui, que eu uso sempre, porque é uma frase que foi muito importante para mim, quando eu ouvi dessa professora, e eu acabo reverberando várias vezes, porque eu acho que ela tem esse dom de contaminar. Quando a professora Emília Cipriano falou para mim
há mais ou menos um ano, que quando a gente acredita no que a gente fala com tanta verdade que os olhos da gente brilham e nem gaguejar a gente gagueja. É isso que eu vejo de vocês. Tudo que vocês nos trouxeram são coisas reais. E, para além de real, são coisas que vocês acreditam. Então, é por isso que a apresentação foi tão bonita, tão sensível e que vale realmente ser compartilhada, né, Paulinha? É verdade. Que gestão, né? Que prazer poder acompanhar vocês. Tá vendo essa materialização de concepções, né? Tão importante que o fazer de vocês, ele está diretamente ligado com o discurso. Isso é muito raro, né, em qualquer área, né? Na educação não poderia ser diferente. Vocês estão trabalhando arduamente, se empenhando, se engajando para trazer para as vivências da escola todas as concepções super estudadas, super aprofundadas de bebês e de crianças e de potência e de educação infantil. Parabéns, obrigado por esse momento, por essa gentileza de estar compartilhando, viu? É realmente um prazer. Estamos começando a nossa série Práticas Pedagógicas com chave de ouro. Não, enquanto elas falavam, é muito engraçado, porque eu e a Paula, a gente gosta dessa coisa do zodíaco e a gente brinca que as duas são de aquário, então estão o tempo todo criando. Enquanto vocês falavam, eu só pensava assim, olha, seriam umas parceiras potentes para a gente fazer uma série formativa para gestão. Enquanto a Mariana falava, eu ficava, nossa, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, já fica aqui um convite, meninas. O canal está de portas abertas para vocês, porque eu acho que vocês trazem, muito além do que foi apresentado, coisas que precisam ser discutidas, que precisam ser abordadas, e o canal está à disposição para o que vocês precisarem. Exatamente. E aí a palavra é de vocês. Muito obrigada. Obrigada. E a nossa utopia, o nosso sonho, né, era... Antes, o nosso primeiro sonho era fazer o Elisa Maria ser vista, né? Porque a gente percebia que era uma coisa dos pais também. Eles queriam poder dizer, no meio da comunidade, no meio da periferia, tem uma escola de qualidade. E é lindo ouvir isso deles, né? Esse orgulho que eles têm de ver a escola sendo vista por outras pessoas, né? É o bairro sendo visto, tem coisa boa ali. E esse é o nosso maior orgulho. E a nossa outra utopia é que fazer uma rede forte, né? De escolas, não digo nem municipal, de escolas de educação infantil, que tenham esse olhar para a primeira infância, que vejam que é possível, né? Então, nossa escola está aberta para quem quiser conhecer, quem quiser entrar em contato, porque a nossa intenção é, de fato, multiplicar. Eu espero que essa pequena conversa, porque é tudo tão grandioso, a gente teria que fazer uma sobre cada assunto para poder contar os detalhes, os pormenores de como, né, como a gente construiu, como pensou cada coisa. Mas, e tem encorajado muitos gestores, muitos diretores, né, coordenadores, porque não é fácil, o começo não é fácil, mas vale a pena. Quando colhemos os frutos, quando você tem uma equipe toda com você, quando você sabe, mesmo que alguns tem um alicerce, a escola já tem um alicerce, tudo vale a pena, né? O trabalho fica mais tranquilo, fica mais suave, então é a coragem para começar, né? O nosso primeiro slide fala isso, né? Da travessia, Fernando Pessoa, tempo de travessia, né? Ter a coragem para atravessar. Então, nós esperamos que muitos gestores tenham se motivado aí a começar 2021 fazendo uma travessia. Kátia? Eu quero dizer que, assim, eu trabalho no local que eu escolhi, que eu quero e que eu amo ficar. Então, assim, eu amo o Elisa Maria. Eu ando com a minha cabeça erguida lá, porque as pessoas me olham e falam assim, ó, a coordenadora Kátia. Olha, Kátia, e assim, eu sou uma pessoa de vínculos, eu gosto de ter vínculos, eu tenho amigos de 40 anos, né, de pessoas, os nossos filhos cresceram juntos, isso para mim é uma coisa muito importante. E ter vínculo com a minha comunidade, que eu falo que, né, eu já morei na Elisa Maria, então é uma coisa assim que eu amo ser conhecida. Ter lá na escola alunos que foram meus lá no José Emílio, que é a escola do lado,
Porque quando eu pensei em mudar, eu falei, eu vou mudar, mas eu quero mudar para a mesma comunidade, eu não quero sair daqui. Então, hoje, a gente cuida dos bebês, né, dos que eram meus alunos lá. A gente cuida dos netos dos professores que estão lá, dos filhos dos professores que estão lá. Então, quando você pega o seu filho e põe na escola que você trabalha, é porque você acredita no trabalho da escola. Não é só por uma comodidade, é porque você realmente acredita. E isso é o meu maior prazer, acreditar no nosso trabalho, acreditar na nossa comunidade. Eu amo quando eu estou lá no portão e as pessoas passam e falam, oi, dona Kátia, a coordenadora Zermina, você está aí agora? Isso foi no comecinho, agora eles já sabem, né? Então, isso é um prazer para mim. Então, realmente, quando você fala do prazer, temos muito prazer de estar onde nós estamos, de fazer com que realmente a nossa escola seja vista, não por nossa causa, não, mas porque a gente quer que as nossas crianças realmente tenham um trabalho de qualidade lá dentro, que realmente eles possam crescer, continuando a ser potentes, terem gente do bem, de luz, e que modifiquem o mundo, porque é isso que a gente pensa, parece uma utopia, mas eu e a Mariana, a gente fala assim, a gente quer transformar o mundo, mas a gente vai transformar aqui primeiro, porque a gente daqui, são 177 crianças, que se saírem daqui, quantos eles vão multiplicar por aí? Então, é isso que a gente pensa, é isso que a gente acredita, é isso que a gente quer, é isso que a gente sonha, né? E já poderia estar aposentada, meninas, viu? Já tenho tempo, já tenho idade. Mas eu ainda tenho força, então eu quero continuar. Quero continuar mais um pouquinho, trabalhando e vendo essas crianças crescerem e vendo eles multiplicarem tudo aquilo que eles têm aprendido lá. Obrigada, viu, pela abertura, por esse espaço, para a gente poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente acredita, do que a gente faz lá no CEI, tá bom? Só falar mais uma coisinha, mandar um beijo para a equipe. Dizer aqui, isso acho que é importante, que talvez... Perfeito, Mariana, perfeito. Alguns talvez estejam assistindo e estejam pensando, mas deve ter uma equipe boa, a equipe deve ser boa, né? E eu quero dizer que equipe potente se constrói na formação, né? Nós nos tornamos potentes juntos, cada um dando o que pode dar, cada um aprendendo e ensinando o que pode. Eu ouvi de uma professora recentemente, que isso me tocou profundamente, ela nem está mais na escola, e ela me escreveu, né, viu a live da Jornada Pedagógica, me escreveu, e ela falou assim, olha, eu queria dizer uma coisa, é lindo a forma como vocês fazem gestão, eu sinto que vocês tiraram o melhor de mim, vocês pegam o melhor de cada um, e é por isso que a proposta acontece, vocês não se atêm à nossa fraqueza, né, o que a gente é fraco, mas você é bom nisso, o outro é bom naquilo, a gente junta tudo e faz acontecer. Então, é possível, que essa mensagem de que é possível fazer uma escola de qualidade. Obrigada, meninas, estamos à disposição de vocês. Sempre. Eu gostaria só de, enquanto a Kátia falava, e agora você complementando, veio uma frase na minha cabeça de um documentário que eu assisti esses dias, é uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele fala assim, eu não quero ser famoso, eu não tenho a mínima pretensão de ser famoso, eu quero ser importante. O que é ser importante? Quando a gente importa, a gente traz algo de fora para dentro. Então, ser importante para as pessoas é causar uma marca nas pessoas, e quero que as pessoas me marquem. Então, acho que não tem frase melhor para abrir a nossa ação formativa de práticas inspiradoras e para encerrar essa nossa conversa de hoje. Porque, para mim, vocês já são importantes. É isso. Tá bom? Até a próxima. Beijo para vocês. Tchau, tchau.